Boa tarde, meu nome é Fernanda, eu sou do segundo B e meu PV é Medicina Veterinária. Eu vou falar um pouco sobre o objetivo da nossa apresentação. Bom, o tema que escolhemos foi transtornos psicológicos, e o objetivo é conscientizar as pessoas de que essas doenças ainda estão por aí. E nesse momento de pandemia, sem um acompanhamento psicológico, elas podem se agravar. Então, no momento, precisamos nos cuidar e buscar ajuda a qualquer sinal de que esses sintomas possam piorar. Boa tarde, meu nome é Beatriz Ventura, eu sou do segundo B e o meu PV é cirurgia geral. Hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre o que é depressão. Bom, a depressão é um transtorno que afeta negativamente a forma de como uma pessoa se sente, como pensa e como age. Portanto, é uma doença tratável. Os sintomas geralmente é de tristeza, perda de interesse ou prazer em algo que gostava muito, alteração de apetite, insônia ou dormir demais, perda de energia ou aumento de fadiga, baixa autoestima ou sentimento de culpa, dificuldade para pensar e se concentrar em um momento de depressão, pensamento de morte ou suicídio. Bom, existe sim tratamento para depressão. Embora a depressão seja momentos difíceis da vida de uma pessoa, na maioria das vezes o tratamento é feito por um conjunto, pelo psiquiatra e pelo psicólogo. Também existe alguns remédios antidepressivos que ajudam a regular a química cerebral, lembrando que o médico irá avaliar e escolher se necessário o medicamento. E é sempre bom o acompanhamento com o psicólogo, pois ele buscará as causas do problema e como pode ser resolvidos. Um dos tipos de depressão é a distimia. O que é a distimia? A distimia é um transtorno que afeta nosso humor e a nossa vitalidade. A diferença entre ela e a depressão é que os sintomas são menos intensos, mas duram muito mais tempo. Enquanto um quadro de depressão maior pode durar de 6 meses a 2 anos, o transtorno depressivo persistente dura no mínimo 2 anos e pode se estender por toda a vida da pessoa, se não for tratado, ou seja, é uma doença crônica. E é isso que acontece na maioria dos casos. A pessoa com distimia passa anos doente antes de perceber que precisa de ajuda, e quando percebe, já desenvolveu um quadro grave de depressão. Grande parte dos pacientes que procuram ajuda para a depressão já tem uma história de distimia que não foi tratada, portanto, é um transtorno mais difícil de identificar. Quais as causas da distimia? Assim como na depressão, não se sabe ao certo qual é a causa da distimia, mas ela pode estar ligada a fatores bioquímicos e genéticos. Os fatores bioquímicos são aquelas mudanças que acontecem no cérebro e são identificadas por profissionais especializados. Assim como na depressão, na distimia também há um desequilíbrio químico nos neurotransmissores, como a serotonina e a noradrenalina. E sobre os fatores genéticos, não podemos dizer que há um gene específico para a depressão, mas a distimia, assim como a própria depressão, pode vir por hereditariedade. Por isso, pessoas com pais depressivos ou com outros transtornos psicológicos têm uma maior chance de ter a doença e outras variações psicológicas. Quais são os sintomas da distimia? São quase os mesmos sintomas da depressão comum, porém em menor intensidade, como alteração de apetite, alterações no sono, cansaço em excesso, baixa autoestima constante, pessimismo permanente, dificuldade de se concentrar, irritabilidade, falta de esperança e sentimento de culpa. Como é feito o tratamento? A distimia é uma doença que pode ser tratada e superada, mas é necessário acompanhamento profissional. Apesar de não parecer doente, a pessoa distímica precisa procurar um médico psiquiatra para ser diagnosticada corretamente. Pode ser necessário também tomar medicação antidepressiva. As medicações ajudam, mas o tratamento só funciona se o paciente fizer psicoterapia. É na terapia que essa pessoa aprende a mudar sua forma de pensar e ver o mundo. Ela substitui as crenças pessimistas e negativas por uma forma mais leve de pensar a vida. A duração do tratamento depende do ritmo do paciente e de como se dedica a ele. É feito apenas até a pessoa melhorar os sintomas, mas costuma ser mais longo que o tratamento da depressão simples. Boa tarde a todos, meu nome é Giovana Gabriele, eu sou do segundo D, meu projeto de vida é cardiologista e hoje eu vim falar de um tema muito importante, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que hoje em dia infelizmente é muito comum.
E ele é caracterizado pela ansiedade excessiva e preocupação exagerada com os eventos da vida cotidiana, sem motivos óbvios. Pessoas com esses transtornos tendem sempre a esperar um desastre e estão sempre extremamente preocupadas com a saúde, dinheiro, família, trabalho, escola. E em pessoas com ansiedade generalizada, a preocupação geralmente é irreal, não existe, ou é desproporcional para a situação. A vida diária se torna uma constante preocupação, medo e pânico. A ansiedade domina os pensamentos da pessoa, interferindo no funcionamento diário, incluindo trabalho, escola, atividades sociais e principalmente em relacionamento com as pessoas no dia a dia. Os sintomas do transtorno da ansiedade generalizada, ele afeta a forma como a pessoa pensa e a ansiedade pode levar a sintomas físicos. Ela ocorre quando a pessoa encontra dificuldade para controlar o seu medo. E esses sintomas, eles são preocupações e medos excessivos, visão irreal de problemas, sensações de estar sempre nervoso, irritabilidade, tensão muscular, dores de cabeça, sensação de cansaço constante, dificuldade para dormir ou ficar acordado. E as causas que podem ser, elas não são exatas da ansiedade generalizada, não é totalmente conhecida, mas uma série de fatores inclui na genética, química do cérebro e elementos que são estressores, o ambiente também. E como é comum a ansiedade? Cerca de 20 milhões de brasileiros sofrem de algum transtorno de ansiedade. Na maioria das vezes, os quadros de ansiedade começam na infância ou na adolescência, mas podem começar na vida adulta também. E sim, é mais comum em mulheres. E a ansiedade saudável e normal é o desenvolvimento no trabalho, nas atividades. Essa ansiedade generalizada que eu estou falando é que hoje é mais comum hoje em dia em crianças, em adolescentes, em adultos, principalmente na pandemia, né? Que está acontecendo hoje em dia e temos muita ansiedade de saber o que está acontecendo. Então é sempre bom a gente respirar fundo, pensar no agora. E para a gente gerenciar um pouco dessa ansiedade, né, diminuir um pouco, além de ter que passar com o médico, tomar remédio, a gente pode também praticar atividades físicas, investir na alimentação boa, aliviar o estresse, controlar a respiração é sempre muito importante. Quando está tendo uma crise de ansiedade, respirar bem fundo, contando os segundos na mão, evitar pensamentos negativos, tentar ser organizado ajuda muito a controlar os pensamentos, fortalecer o nosso autoconhecimento, sempre tentar nos entender, descobrir atividades que te deixem feliz, que te deixem alegre de estar fazendo. Então, hoje em dia é muito importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? Em meio a essa pandemia. Então, é muito importante saber se você tem esses sintomas, procurar um profissional para resolver isso, porque é muito importante procurar um profissional. Ele vai te ajudar muito, vai mudar muito a sua vida depois que procurar começar a se entender. Então, é muito importante. Meu nome é Lária, meu PV é Medicina Veterinária e eu vou falar sobre 2 tipos de ansiedade. Transtorno obsessivo compulsivo. O que é? O transtorno obsessivo compulsivo é conhecido popularmente pela sigla TOC. É um distúrbio psiquiátrico de ansiedade caracterizado por pensamentos obsessivos e intrusivos. A condição também causa comportamento compulsivo e repetitivos, que comumente são relacionados à limpeza e organização. Causas da doença. Os médicos ainda não são capazes de entender completamente o que está por trás do transtorno obsessivo-compulsivo, mas as principais teorias que cercam as causas do TOC dizem respeito de 3 fatores: a biologia, genética e meio ambiente. Alguns pesquisadores acreditam que o TOC pode ser resultado de alterações ocorridas no corpo ou no cérebro da pessoa. Outros estudos apontam o distúrbio para uma predisposição genética. Muito embora os genes que estaria eventualmente envolvido não tenha sido identificado até agora. Os fatores ambientais, como infecções, também parecem estar envolvidos. Pesquisas adicionais, no entanto, ainda precisam ser realizadas para corroborar com essa hipótese.
O que já se sabe é que o toque se manifesta por um conjunto de fatores, sendo eles desde hereditários até fatores relacionados ao estilo de vida, situações de estresse e estrutura familiar frágil. Sintomas. Uma obsessão dentro do transtorno compulsivo consiste em uma série de imagens, pensamentos e ideias que vêm à cabeça da pessoa insistentes e repetidamente, sem que ela possa controlar. Geralmente, a obsessão vem seguida de compulsão, que nada mais é do que uma forma de se livrar da própria ansiedade por meio de rituais e comportamentos repetidos e irracionais. No entanto, a obsessão em uma pessoa com toque também pode se manifestar isoladamente. Os casos obsessivos mais comuns na doença são obsessão por limpeza, que são geralmente resultados de um medo racional de contaminação ou sujeira, fixação por uma organização rígida que segue obrigatoriamente uma determinada ordem e simetria, pensamentos agressivos de autoagressão ou outros pensamentos de carga negativa. Síndrome do pânico. O que é? Síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intensivo, de que algo ruim aconteça, mesmo que não haja nenhum motivo para isso ou sinais de perigo iminente. Quem sofre transtorno do pânico sofre crises de medo agudo, de modo recorrente e inesperados. Além disso, as crises são seguidas de preocupação persistente com a possibilidade de ter novos ataques e com as consequências desses ataques, seja dificultando a rotina do dia a dia, seja por medo de perder o controle e enlouquecer ou ter um ataque no coração. Causas. As causas exatas da síndrome do pânico são desconhecidas, embora cientistas acreditem que é um conjunto de fatores que possa desencadear o desenvolvimento desse transtorno, como genética, estresse, temperamento forte e suscetível ao estresse, mudanças na forma como o cérebro funciona e reage a determinadas situações. Alguns estudos indicam que a resposta natural do corpo a situações de perigo esteja diretamente relacionada às crises do pânico. Apesar disso, ainda não está claro porque esses ataques acontecem em situações nas quais não há qualquer evidência de perigo iminente. Sintomas: sensação de perigo iminente, medo de perder o controle, medo da morte ou de uma tragédia iminente, sentimento de indiferença, sensação de estar fora da realidade, dormência, formigamento nas mãos, nos pés e no rosto, palpitações, ritmos cardíacos acelerados, sudorese, tremores, dificuldade para respirar, falta de ar e sufocamento, hiperventilação, calafrios, ondas de calor, náusea, dor abdominais, dores no peito e desconforto, dor de cabeça, tontura, desmaio e sensação de estar com a garganta fechando e dificuldade para engolir. É isso.